Bom dia, sejam muito bem-vindos. Oi, oi, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Estou à disposição dos dentes na arcada, tá? Meu nome é Beatriz Vieira, eu sou especialista em prótese total e protocolo com assentamento passivo. Eu estou aqui para ajudar os técnicos a produzirem o melhor protocolo da sua vida com técnicas que possuem embasamento científico, que foram aperfeiçoadas por mais de 15 anos de profissão. Tudo que eu ensino é para evitar que vocês cometam os mesmos erros que eu cometi lá atrás, lá no início, né? Eu errei muito, o Ginington também errou muito. E uma coisa que a gente sempre fala, né? Aprenda com os erros, mas de preferência aprenda com os erros dos outros, porque você aprender com os próprios erros pode custar caro, né? Então você ganha tempo quando você estuda, quando você pega ali meio caminho andado já. Eu vejo, o erro é inevitável, né? O erro faz parte do crescimento, né? Faz parte da trajetória. Só que quando a gente consegue aprender com os erros dos outros, a gente evita os problemas que esses erros podem nos trazer, que é perder clientes, né? A gente gerar uma falta de credibilidade no nosso trabalho. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente demonstra esse conhecimento para os nossos clientes, né? Para os nossos alunos, né? Para as pessoas que estão envolvidas com o nosso trabalho, essas pessoas elas passam a ter uma confiança no nosso trabalho e elas é muito mais fácil para você aprender com quem já viveu esses erros do que ficar batendo cabeça ali, né? E ficar aí, de repente, perdendo cliente. E até perdendo material, né? Às vezes o material é caro, às vezes você tem que refazer um trabalho, perdendo tempo. Você poderia estar fazendo um outro trabalho, você está tendo que repetir ali por um erro. Às vezes nem foi um erro nosso, mas às vezes a falta ali de percepção de que aquele trabalho não está bem moldado ou não está bem registrado e dar continuidade aí lá na frente ter que repetir. Exato. Então isso é bem importante assim a gente tá se atualizando. Claro que o erro faz parte ali, né, da curva de crescimento, do desenvolvimento de todo mundo, né? Mas se você puder etapa, né, é a melhor coisa. A etapa dos erros. Pular a etapa dos erros, né? Com certeza. Então, assim, né, esse é o nosso objetivo aqui, compartilhar com vocês toda a nossa experiência, a nossa vivência ali, o que deu certo pra gente, o que não deu, né? O que funciona, o que a gente realmente usa, como a gente consegue alcançar aquele resultado. Eu não sou perfeita, a gente também não, a gente erra também, né? E a gente está aqui também para evoluir, a gente também está em busca de evolução, é uma evolução contínua ali, a gente não pode nunca achar que a gente sabe bastante, que a gente já sabe o suficiente, senão a gente vai acabar estacionando, né? Então, né, a técnica que eu apresento sempre para vocês é a técnica de assentamento passivo, é uma técnica que não necessita de solda, né, que você consegue ali uma maior previsibilidade do trabalho, consegue uma redução do tempo, né? E é isso, gente. Então, eu quero falar para vocês que se vocês estão aqui acompanhando essa maratona, estão assistindo essas lives, estão assistindo as lives do Ginington também, vocês já estão ali, você já é um vencedor, né? Você já está na frente da grande maioria dos técnicos que seguem o meu perfil. E como nós queremos ajudar uns aos outros a elevar a nossa classe junto, compartilha essa live com pelo menos 5 técnicos, tá? Compartilha, manda esse conteúdo para frente, né? Vamos disseminar aí o conhecimento, isso é muito importante. Eu quero agradecer vocês também por vocês estarem sempre aqui acompanhando, né? Sempre apoiando. No dia 4 de outubro, no domingo, vai ter o super resumo da maratona, vai ter um resumão dessa maratona de alta performance. E também eu vou sortear o kit de espátula, que vocês estão pedindo faz tempo para eu sortear as minhas espátulas. Então, vai ser no domingo, no dia 4 de outubro, eu vou fazer um sorteio para quem estiver ao vivo lá participando, tá? O que mais que eu tenho que falar? Vai ter também, eu vou também dizer quem vai ser o ganhador da vaga do curso, né? Que quem tiver essas 17 frases vai participar de um outro sorteio, só quem tiver essas 17 certinho, para ganhar uma vaga no curso do Protocolo de Alta Performance. E eu vou abrir, no dia 4 de outubro, eu vou abrir as matrículas para o curso Protocolo de Alta Performance. E quem comprar vai ganhar desconto de R$500 e mais um kit de espátulas, mas isso só no domingo, tá?
Então é isso, gente. Vamos começar o conteúdo aqui, depois eu passo mais uns recadinhos para vocês. Vamos lá. Como que tá? Compartilharam aí, pessoal? Vocês compartilharam com os cinco técnicos que vocês conhecem? Me diga aí quem compartilhou. Fala eu. Ó, o Carlos compartilhou. Compartilhem aí, mande o aviãozinho. A gente fez um roteirinho aqui da live de hoje para seguir aqui, para falar um pouquinho, né, desse tema, que é um tema bem importante. Eu sempre falo que acho que a montagem é uma das coisas mais desafiadoras, né? Porque exatamente, cada caso é um caso, né? Então exige realmente um pouquinho mais de experiência ali, mas a gente vai falar o passo a passo ali do que vocês precisam observar, né? O que vocês precisam estar atento para conseguir um bom resultado. Porque a montagem é a base de tudo, né, gente? Exatamente. Até para quem faz ali o protocolo. Na verdade, assim, a disposição dos dentes na arcada, ela é importante para todos os setores, né? Se você é ceramista, se você faz prótese, qualquer tipo de reabilitação que você for fazer, você precisa saber disponibilizar esses dentes de maneira adequada na arcada. E a gente, para fazer isso, a gente tem alguns critérios, né, que são fundamentais, tá? Como, por exemplo, analisar o antagonista, né, para você colocar em disposição, às vezes você vai usar o antagonista, né, para você escolher o formato do dente, você vai utilizar o formato do rosto do paciente, né? Você vai analisar o formato dos dentes remanescentes, tá? Você vai ver, a hora que você for fazer, por exemplo, a tua escultura, a tua morfologia gengival, você precisa conhecer, né, os biotipos periodontais, tá? Você precisa entender, fazer uma análise facial do seu paciente, né? Tudo que você fizer tem que estar em harmonia com a face do paciente, senão você pode estar a coisa mais linda no modelo, se não tiver harmonia com a face, né, você vai estar perdendo o teu tempo, né, vai estar perdendo o teu trabalho. A gente precisa saber, né, como fazer essa análise facial, a proporção áurea, né, como distribuir, né, esses dentes numa proporção que seja adequada para aquele paciente, né, as referências anatômicas que a gente tem, né, no nosso meio oral, né, para que esteja posicionando de maneira correta esses dentes, né? E, além de tudo, observar a funcionalidade, né, desses dentes, né, dessa anatomia e de toda essa distribuição dental. Tá? Então, como que a gente começa, Bia? Qual que é o principal? Qual que é o principal para você colocar em disposição toda a arcada? O que precisa saber? Quais são as informações básicas para a gente saber isso? Então, primeiro você tem que avaliar ali o caso, né? É uma dupla, né? Eu vou fazer a dupla arcada inteira, superior e inferior? Não. É parcial, né? Tem alguns dentes remanescentes, mas eu tenho que fazer uma montagem parcial ali, que vai ser extraído ou não, né? Às vezes nem sempre esses dentes são extraídos. Tem antagonista, né? O antagonista, o que é? Dente natural, já é uma prótese. Então, primeira coisa, a gente tem que avaliar isso, né? Para onde a gente vai seguir. Feito isso, né? Se tiver antagonista, facilita. É mais fácil porque, desde que, né, o antagonista esteja bem posicionado, porque às vezes atrapalha bastante, né? Às vezes atrapalha bastante. O que esse antagonista ele vai dar de referência para você? O que ele vai estar dando de referência, por exemplo? Ele vai dar uma referência da oclusão, né? E o posicionamento dos dentes. Você vai. O overjet, né? O quanto de overjet você vai mais vestibularizado ou não, né? Então, se o antagonista estiver ali dentro das proporções ali corretas, você vai montar mais facilmente, que você vai seguir ali o antagonista. Só que isso nem sempre é assim, né? Às vezes o paciente é classe 2, então exatamente, os inferiores estão lá atrás, né? E você não tem nem como jogar os dentes lá para dentro, senão vai ficar aquela boca murcha, ali vai faltar suporte labial se eu tentar compensar isso com a prótese. Então a gente precisa saber disso. Para isso a gente usa as referências anatômicas, né, para fazer o posicionamento do arco, né?
Mas o ortognista também, ele vai nos orientar em relação à forma dental. Né? Se é triangular, se é quadrado, né? Se é um dente ovoide, né? Então, assim, o antagonista, ele nos dá bastante informações. Se os dentes são mais curtinhos, se você vê que o antagonista tem um dente bem curtinho, a não ser que seja gasto, né? Se você vê que o dente está totalmente gasto, aí não dá muito para você ter referência. Mas você vê que está um dente ali um pouco mais íntegro e tal, e você vê se ali você tem a coroa mais curtinha ou mais alongada, aí provavelmente o superior seja da mesma maneira, né? Porque eles se combinam ali, eles têm que casar, eles fazem parte da mesma boca. Então é importante você observar isso, tá? E também é importante, até antes de começar, para você escolher a anatomia adequada, talvez ter fotos antigas do paciente, né? Sim. Fotos de familiares, né? Para que você observe, né? Tenha essa observação para poder escolher algo que seja o mais próximo da identidade, né, daquele paciente. Não seja uma criação sua, né? Sim. Eu costumo falar sempre para os meus alunos, a gente não tem que criar nada, a gente tem que investigar, né? E saber como era esse paciente antes, né? Para poder estar reabilitando ele da melhor forma possível. Tá? Então, se for uma dupla, Bia, eu acho que o mais importante, o que define todo posicionamento dental na arcada, é o posicionamento dos incisivos centrais. Concorda comigo? Sim. Então, para a gente poder saber posicionar o incisivo central de maneira adequada, a gente precisa, numa prótese total, por exemplo, né? A gente precisa de quê? De um rodete de cera bem definido. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente pega e age com o rodete de cera de uma maneira sem importância, né? A gente não dá a importância devida para o rodete de cera. A importância que ele realmente deve representar nesse tipo de reabilitação. Né? Então, quando a gente está começando uma reabilitação dessa, a gente precisa o quê? Fotografia do paciente, né? A gente vai fazer um rodete de cera com as medidas adequadas para que o dentista consiga fazer marcação, né, da linha do sorriso. Quais são as marcações principais que a gente linha média, né, principalmente, linha média, linha alta do sorriso, quando o paciente está com a exposição máxima do sorriso, não aquele sorriso forçado, que ele marca para cima aleatoriamente, isso daí só vai confundir a gente, tá? Então tem que ser, eu falo para o paciente sorrir bem forte e faz a marcação da linha alta do sorriso. Isso. O repouso, né, quando o paciente está em repouso, o plano de orientação tem que ficar aparente ali de 1 a 2 milímetros. Exatamente. Para homens, 1 milímetro. Para mulheres, em torno de 2 milímetros, tá? Essa seria a proporção adequada para as mulheres, né? Até 2, de 1,5 milímetro a 2 milímetros. Homem, 1 milímetro. Homem mostra um pouco menos, né, os dentes. Se bem que agora o pessoal está querendo mostrar bastante, né? Mas o normal, né, seria normal, tá? Então, para você começar, você precisa desse rodete. O que mais, Mia, que a gente precisa marcar? A linha da asa do nariz, né? Exatamente. Essa linha da asa do nariz, ela vai dizer ali, esteticamente, ele fica muito harmônico se coincidir a asa do nariz com a distal do canino. Fica bem harmônico, né? Então, isso tá, nas proporções, na proporção áurea ali, né? E aí, vamos falar sobre proporção áurea, né? Que eu acho que é interessante. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Quem aí trabalha com fotografia? Porque por muitos anos eu recebia ali os planos de cera e não recebia muita informação. Então eu escolhi o dente ali mais ou menos aleatoriamente e era assim um tiro no escuro, né? Às vezes dava certo, às vezes ficava nada a ver. Então hoje em dia eu trabalho muito com foto. Então se eu não escolho um dente sem foto, eu não monto um dente sem foto. Então, quem aí também já tem esse hábito de pedir foto para o dentista, não precisa ser uma foto profissional, não precisa ser uma foto com câmera, não precisa. Essa comunicação ali, técnico-dentista, pode ser uma foto de celular mesmo, tá? Desde que ele coloque o paciente em pé, de olho aberto e rosto inteiro, só da boca, às vezes também confunde. Exatamente. Tá? Precisa, para a gente poder ter uma harmonia facial e fazer essa análise facial, a gente precisa de uma foto do rosto inteiro, tá? Com certeza. Para quê? Para que, por exemplo, uma foto da prova do rodete. Às vezes as pessoas nem fazem, né? Eles marcam ali. E por quê? Porque a gente precisa para ver a marcação, né, da asa do nariz, para ver a marcação da linha média, para ver se está realmente coincidindo com a linha média da face, né?
E também, assim, corrigindo, não, interrompendo você, que você falou da marcação da linha da asa do nariz. Eu sempre que eu falo com os dentistas que eu converso, eu peço para ele fazer a marcação pela asa do nariz. Mas tem dentista que não faz por outra marcação, faz por outra linha. E aí, se eu achar que é pela asa do nariz, escolher o dente e ele fez por outra marcação, vai ficar muito estreito ou vai ficar muito largo. Então, é importante você ter essa foto para você confirmar. Ah, não, então eu posso pegar um dente um pouquinho mais largo ou não. Exatamente. Até para poder distribuir, né, essa bateria de dentes anteriores. A Hanna, nossa aluna de Portugal aí, ela tá falando que a fotografia é muito importante, que ela pede sempre. É isso aí, exatamente. É bem importante mesmo. Sem fotografia é bem difícil a gente conseguir um bom resultado, tá, pessoal? A Jocelyn falou, eu peço sempre, mas nem sempre eles mandam. Mas o importante é que você peça sempre, porque daí eles vão também tendo hábito. Às vezes eles não têm o hábito também de parar e fotografar, mas exatamente. Aí fala, na próxima você fotografa. E assim, você precisa mostrar para ele a importância, a diferença quando você faz com a fotografia. Né? Pode ser uma fotografia de celular, não tem problema. Pode ser a foto de celular, desde que o paciente esteja bem posicionado, né? Desde que aquela imagem ela represente realmente o que está acontecendo ali, tá? Para ver o formato do rosto também, exatamente, né? Vídeo é muito importante, né? Fazer um videozinho curto, né? Para você ver o comportamento labial do paciente, tá? Às vezes o paciente tem um rosto super quadrado, aquela... como que é o nome aqui? Mandíbula. A mandíbula, o ângulo da mandíbula aqui bem proeminente, né? E aí você vai escolher um dente estreitinho, não vai combinar, não orna ali, né? Então aí você sabe que você tem que pegar um dente, pode até geralmente esses pacientes têm a linha do sorriso mais baixa também. Então aí você vai olhando ali pela fotografia, você já vê qual dente vai ficar mais harmônico, né? Vai ficar. Exato. Assim, então os dentes anteriores, eles vão ter eles vão acabar sendo a referência para os demais, né? Para a gente poder montar os demais dentes. Eu vejo que alguns começam pelos pré-molares, né? Eu não consigo começar uma reabilitação montando pelos pré-molares. Superior? Superior, não? Nunca vi. Superior, né? Eu sempre começo pelos centrais. Eu já vi técnicas de começando pelo posterior, né? Pelo assim, depende, né? Se você tiver um articulador, um BPS, por exemplo, que é um dispositivo que vai te dar todas as referências, aí você pode começar. Eu não lembro qual dente inicia, mas ele te dá todas as informações ali aonde você posiciona. Aí tudo bem. Mas se você for montar num articulador normal, ali eu acho que você pode se perder, né? Se você começar, na minha opinião, né? Sim, eu não estou sugerindo, estou dizendo que eu já vi. Né? Eu já vi montarem assim, e para mim é uma coisa que me confundiria para fazer, né? Eu sempre começo também pelos anteriores, tá? A Hanna tá falando, hoje em dia é fácil tirar foto e mandar pelo Messenger, são 5 minutos, né? E é muita informação para nós, é verdade, é isso mesmo. Que mais? Vamos falar sobre forma dos dentes remanescentes, né? Que a gente já falou, que a Ivanira comentou aqui que ela também usa como referência a forma do osso alveolar, também dá para usar como referência. Se você vê ali que o paciente é desdentado, né? Você vai fazer uma prótese total e você percebe ali que o formato do osso é mais triangular, aí você já sabe, provavelmente, que o dente desse paciente era mais triangular. Se for aquele formato bem redondo, provavelmente o dente era mais ovoide. Você diz a questão do arco. Do arco. Ah, tá. Então, do rebordo. Do arco superior ali. Aí, pelas referências anatômicas, também a gente tem como referência bem forte a ráfia palatina. É uma referência quase impossível de dar errado. A linha média, tá? Ela coincide quase 100%. Eu falo que quase 100% porque, às vezes, o paciente tem um nariz um pouco mais inclinado, né? Tem uma face não tão simétrica e acaba jogando um pouco mais para o lado. Mas é uma referência bem segura, né? Você conferir a linha média. Se tá com dúvida na linha média, faz uma marcação até a ráfia palatina e veja se tá coincidindo. Se tá coincidindo, eu fico tranquila. Eu falo, nossa, então, né, a chance de dar certo é 90%. Se não tiver, aí a gente tem que, né, conversar. Tem foto, deixa eu dar uma olhadinha na foto, deixa eu ver se realmente
essa linha média está no lugar certo, para a gente não ter que ficar remontando, né? Ter esse retrabalho. A gente sabe que remontagem é o mesmo trabalho de uma montagem. E muitas vezes a gente não pode cobrar por isso, né? Então a gente deixa de estar fazendo um trabalho para ficar ali remontando. Exato. O que mais? Vamos lá. A questão também, né, que a gente precisa estabelecer, que eu vejo em todos os tipos de reabilitações, né, é a questão de função. Tá? A gente precisa aliar estética e função. Então, para isso, você precisa entender, né, de oclusão, de como, principalmente na prótese total, a gente precisa entender de vários, a gente tem vários fatores, né, tem a questão também do equilíbrio dessas próteses, né, então, de repente, se você utilizar um dente que não seja adequado para aquele tipo de paciente, né, explica um pouco dessa parte sobre os tipos de dente, os tipos de morfologia, né, para que haja um equilíbrio, né, para que haja um equilíbrio. Na verdade, quando a gente fala em equilíbrio, a gente está falando de, por exemplo, prótese total. Quando a gente precisa fazer uma oclusão balanceada bilateral, que tipo de dente é indicado, né? Então, existem vários tipos de dente no mercado, né? A gente já falou sobre isso. Tem várias angulações. Então, tem desde a 0 grau, né, que é um dente sem angulação nenhuma de cúspide, que é totalmente liso, totalmente reto. Quando que eu vou usar esse caso? Em casos de extrema reabsorção óssea, o paciente está fazendo uma prótese total inferior, que não tem nada de rebordo, ele não consegue estabilizar a prótese de jeito nenhum. Então, eu faço 0 grau para ele ter mais liberdade ali de movimento. Porque se tiver interrupção com cúspide, o que vai acontecer? Ela vai ficar deslocando. Né? Ela vai ficar então, você vê que é uma mecânica, né? Você vê que é uma mecânica onde a gente precisa também aliar a questão da estética com a função, para que tenha estabilidade, né? Essa peça tem estabilidade em boca. Quanto maior a retenção, seja ela por implante ou seja ela muco suportada, quanto maior a retenção, eu posso aumentar o tamanho da cúspide, maior a cúspide. Quanto menor a retenção, menor a cúspide. Então, usem mais ou menos essa regrinha. Em prótese total, eu gosto muito de usar o dente com angulação de 5 graus, que ela não é 0, né? Porque 0 também acaba sendo desconfortável ali para o paciente. É só em casos extremos ali que eu utilizo. Né, muito, né? Acaba cortando mais o alimento, né? Comer os alimentos mais triturados, né? É difícil ali do paciente. E esse tipo de dente, o 5 graus, para que tipo de trabalho que você utiliza? Eu utilizo quando eu tenho prótese total dupla ou misto, prótese total superior e protocolo inferior. Daí eu utilizo 5 graus, porque aí ela vai ter uma cúspide, o paciente vai conseguir ocluir, eu consigo fazer os movimentos de balanceada, né, bilateral, e eu consigo uma estabilidade maior dessa prótese muco suportável, prótese total. Porque como a inferior, né, tá fixa, no caso de um protocolo, ela tá fixa, quem vai sofrer ali, quem vai sair é a de cima. Então, por isso que eu não posso colocar uma cúspide de 30 graus, de 33 graus, por exemplo, que ela vai travar demais e qualquer movimentinho que ele fizer, qualquer lateralidade, ela pode deslocar, tá? Por isso que a gente não faz guia em canino, prótese total, porque é uma alavanca. Toda vez que o paciente faz a guia, alavanca e solta. Aí vai soltando lá, aí vai causando a reabsorção óssea. E daqui a uns anos o paciente não tem mais osso, tá? Porque é uma prótese muco suportada apenas, né? E qual tipo de oclusão que você utiliza? Eu uso, se for prótese total dupla, eu uso oclusão bilateral. Balanceada bilateral. Que é quando toca ele em grupo, né? De canino a molar, eles tocam todos simultaneamente em ambos os lados, né? Então é bilateral. Quando é prótese total, superior e protocolo inferior, eu posso usar o unilateral, onde só desloca de um lado e do outro não, tá? Mas isso depende também do osso ali, quanto de rebordo tem. E qual a importância, Bia, da curva de Spee nas montagens? Enfim, na estética. Então, na estética, né, para que ela faça a curvatura do lábio, né, que os incisivos centrais ali fiquem numa exposição ali de 1 a 2 milímetros em repouso. Quando o paciente sorri, ela é conhecida ali com a linha alta do sorriso.
e que o lábio inferior não cubra os dentes superiores, né? Porque às vezes a gente vê aquelas montagens quando o paciente sorri forte, está cobrindo Então, o ideal superior. é que a gente tenha uma curvatura ascendente para posterior, né? Em relação à montagem, né? A exposição de ponto de dentes de canino, né? Para posterior, seja uma ascendência, uma curva ascendente, né? Uma curva que vá subindo, né? Para posterior. Então, é uma curva suave, mas que no sorriso do paciente, o paciente não vai mostrar aquele sorriso reto, né? Ou um sorriso de curvatura invertida, tá? Então, é importante, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes aí na estética, né? A gente saber distribuir, né? Tanto, até para fazer o balanceio também, se estiver invertido, daí já dificulta também, né? Interessante. Eu vejo assim também, né? Falando um pouco de estética, em relação à curva de Spee, quando você for fazer as papilas, quando você for esculpir as papilas, observem também que as papilas, elas seguem a curvatura de Spee, tá? Elas vão também subindo o superior. Então, nunca vai fazer a tua papila, as posteriores mais compridas do que as anteriores, porque elas vão aparecer lá na posterior e vai ficar bem estranho, né? Vai ficar sem estética. Tô perguntando aqui. Qual a altura da escultura gengival dos dentes posteriores? Isso é relativo. Quem que perguntou? Daniel, deixa eu abrir a pergunta aqui. Isso é relativo, Daniel. A gente não tem uma regra, né? Isso é de acordo com a reabsorção que houve no paciente. Aí a altura, né? A altura da escultura gengival dos dentes posteriores, eu não sei se você está querendo dizer em relação ao rebordo, né? Mas isso é de acordo com a perda óssea de cada paciente, tá? Eu vou deixar uma dica para vocês em relação à papila. A papila sempre você vai colocar ela no terço cervical, de acordo com o comprimento, né, da altura do terço cervical. Isso. Se for ali, se você estiver perguntando ali do recorte cervical, né, dos anteriores e dos posteriores, você vai fazendo ela acompanhando ali a curva de Spee, né? Exatamente. O que mais que papila, comprimento de papila, também é uma coisa que é bem importante, né? Isso a gente fez a aula da semana passada na terça-feira, quem aí acompanhou. Gente, nunca tinha montado em mesa de camper. Amei. É a melhor forma para que o inferior não fique, para que o inferior fique fácil de montar. Exatamente. Sim, Cida, com a mesa de camper é muito fácil. É facinho, não tem erro. É só você seguir aquela receita ali, né? Então, é muito simples. A mesa de camper, ela já obedece a curvatura, né? Já tem a curvatura de Spee, ela já tem esse padrão, né? Já está organizado. Então, a gente, às vezes, mesmo sem, às vezes a gente nem sabe o porquê, mas realmente ela já está de acordo com uma curvatura adequada. Sim, facilita bastante mesmo. Principalmente para você fazer balanceado, para os dois lados estarem em equilíbrio. Às vezes, montando visualmente, você sobe um lado mais que o outro. É difícil depois você conseguir o balanceio bilateral. Bia, fala um pouco sobre a montagem, quando você faz montagem com giroversão, quando a gente faz esses arranjos naturais, né? O que você observa quando você faz os arranjos naturais? Então, gente, quem me acompanha, ele sabe que eu gosto muito de montar com arranjos, né? Fazer ali, às vezes leve, às vezes um pequeno detalhe, assim, um pequeno arranjo só para não ficar aquela teclinha de piano, aqueles dentes todos retinhos, artificiais, com cara de dentadura, sabe? Você olha de longe e você vê aquele paciente falar, usa dentadura, só para dar aquela quebrada. Não, às vezes eu faço a gosto do paciente uns arranjos um pouco mais agressivos, uns tem mais apinhados, mas isso tem que ter conversa. Tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado. Tem que ter alguma referência também sobre o paciente. E também, antes de mais nada, é importante a gente entender que arranjos, né? Quando você faz no inferior, é importante que você também faça algo, né, no superior para que dê liberdade, tá, de função. Né? Porque às vezes você faz um arranjo só num dente inferior, fazendo uma giroversão ou um apinhamento, e quando você vai fazer o ajuste funcional, você acaba tendo que desgastar esses arranjos. Por quê? Porque você não consegue a funcionalidade. Então, tudo que você faz na parte inferior, é importante observar no superior para que haja um engrenamento, né, desses dentes. Tá? É difícil você fazer uma giroversão num dente superior ou num dente inferior e não ter esse mesmo posicionamento dos dentes superiores, né? Ou antagonista, no caso, tá? Sim. Outra coisa que a gente tem que observar na hora de fazer essa giroversão
sempre que você for montar dente, fazendo ou não giroversão, você tem que imaginar que tem uma raiz ali, que existe uma raiz, né? Então, você imagina, bom, se esse dente tivesse uma raiz, onde ela estaria? Porque às vezes eu corrijo ali, às vezes dos alunos, às vezes até do pessoal aqui do laboratório, eu vou corrigir uma montagem, e aí eu faço a pessoa prestar atenção nisso, porque às vezes o colo do lateral tá lá para fora. Eu falei, você já imaginou se esse lateral tivesse raiz? Aonde que ele estaria? Estaria para fora do osso alveolar. Isso é possível? Não, não é possível, né? Então, a gente precisa entender que quando você faz uma giroversão, tem toda uma estrutura, né, óssea, gengival, né, tem o outro dente, o dente remanescente que está, né, do lado, né, o dente do lado, que ele vai, quando você faz uma giroversão, você tem que entender que ele vai aparecer, né, vai expor mais o outro dente, ele vai também modificar o posicionamento das papilas, ele vai modificar o posicionamento, né, de alguns detalhes dessas estruturas que você também precisa ter um conhecimento. Então, é importante, antes de fazer o arranjo, né, um arranjo diferenciado, assim, com giroversões, a gente entender que isso também modifica o restante das estruturas. O restante das estruturas, a funcionalidade, tem tudo isso, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Os dentes também mudam de lugar, daí na hora de fazer a parte cervical você também tem que tomar cuidado nisso, para que tudo faça sentido ali, né? Para que tudo fique em harmonia, né? Então, isso é bem importante. Voltando ali do assunto da raiz, também quando fazem o protocolo inferior, né? Então, às vezes, os implantes estão lá atrás, porque é lá que estava o osso, ali que tinha o osso. Então, não adianta nada você jogar o colo do dente para fora, que aí o paciente vai ficar sem essa curvinha do lábio aqui, né? Então, se você vê que os implantes estão dentro, joga o colo do dente para dentro, faça como se, imagina se ele tivesse raiz, que ele teria que sair do osso, mesmo que você tenha que compensar um pouco a vestibular, um pouco mais para frente, né, para melhorar a oclusão, você joga o colo como se ele estivesse realmente dentro do osso, tá? Proporção áurea. Fala um pouquinho sobre proporção áurea. A proporção áurea, assim, pessoal. Proporção áurea, quem faz montagem de dentes já recebe o dente com uma proporção adequada, né? Os dentes, na fábrica, eles já são fabricados dentro de uma proporção. Mas eu vou resumir para vocês, né, o conceito da proporção áurea. Tudo na natureza, tudo dentro da natureza tem uma proporcionalidade, né, no meio natural, né, entre por exemplo, a nossa face, né, entre várias situações naturais. Tá? E nos dentes anteriores, a gente tem uma proporção que ela vai ser multiplicada, né? Assim, por exemplo, eu tenho um incisivo central, ele tem 10 milímetros de largura, tá? A proporção do incisivo lateral para que ela seja condizente com o incisivo central, ela vai ser de 2/3, tá? Da largura do incisivo central. Para quem faz escultura, né, ou de dentes, né, isso é uma informação bem importante. Então, por exemplo, se é 10 milímetros e 1/3, né, de 10 milímetros é 3,3, né, 1/3. Então, são 2/3 da largura do incisivo lateral. Então, seria 6,6, né, a largura do incisivo lateral. E o canino, a porção mesial do canino, né, até a sua porção mesial, a cúspide, né, do canino, né, a ponta do canino, eu vou ter também 2/3 da largura do incisivo lateral, que seria daí 6,6, seria 4,4, tá? Então, a gente tem aí uma proporcionalidade, né, nesses detalhes, tá? Então, é muito importante entender isso, né, para que você consiga distribuir o restante dos dentes na arcada e que fique natural, né, a sua reabilitação. Não sei se deu para entender, né? Não, é importante a gente lembrar disso. Então, vamos lá. O que mais, gente? Curva de espia papilas a gente já falou. Referências anatômicas. Referências anatômicas é mais ou menos aquilo ali que a gente disse, né? Tem várias que você pode seguir. Se vocês procurarem um pouco alguma literatura sobre o BPS, que é aquele articulador da Ivomar, ele vai falar muito sobre referência anatômica, porque você praticamente monta sem plano de orientação. Você não tem um plano de orientação. Você faz toda a montagem seguindo as referências anatômicas do paciente, tá? Então é muito legal, é muito bacana isso, você ter esse conhecimento ali para
ajuda bastante na montagem. Então, uma referência é a papila incisiva, né? Então, sempre isso já ajuda bastante na hora de fazer o rodete. Na hora que você vai fazer o plano de cera e mandar pro dentista, você já manda ele com uma proporção ali mais próxima, né, na média, mais próxima da média. Claro que ele tem que ajustar, claro que cada paciente, né, requer um corte labial de um jeito, né? Mas já está mais próximo tem, por ali. exemplo, papila incisiva, que você pode utilizar como orientação, né? Eu faço sempre uma marcação ali de 7 a 9 milímetros para vestibular. Achou a papila incisiva? Divide ela no meio e para vestibular de 7 a 9 milímetros, porque é ali que provavelmente estava o incisivo central. Exatamente. Tá? Ele sempre vai estar entre as papilas, né? E então a papila incisiva, ela não reabsorve. Ela não reabsorve porque ela fica em cima do forame, tá? E ele não vai... Ponto de referência, é um ponto de referência. Ele não vai reabsorver, ele não tem reabsorção. Então, ela não sai do lugar, tá? O que mais, Gini? Outro ponto. Acho que é isso aqui. É a tuberosidade maxilar, também um ponto de referência para você saber uma altura de uma coroa clínica posterior, né? A gente pode estar tendo uma marcação, né? De 8 a 10 milímetros para poder posicionar essas coroas, né? Para não se perder também, né? E na região anterior aí, em torno de 20 milímetros, né? De 20 a 25 milímetros aí a altura, né? Do redete de cera, né? Para a gente poder posicionar também para o dentista, para facilitar, né? O ajuste do rodete de cera, né? Sim. Uma coisa que eu corrijo bastante aí, falando disso que você disse ali, da tuberosidade maxilar, ali, o pessoal do laboratório mesmo, que estão fazendo montagem e me mostram. Então, uma coisa que vocês podem observar, né? Numa dupla, né? Ou se o paciente tiver o extremo livre ali. Se o superior, né, se os dentes, se os molares superiores estão invadindo a papila do trígono retromolar inferior, se ela está para baixo e a papila está aqui em cima, é porque está invertida essa curva. Não é possível que esteja ali, né? Porque a papila trígono retromolar inferior, ela coincide exatamente com a altura do molar. Então, a altura do molar inferior, ela está nessa linha da papila, tá? Então, se você estiver montando o superior primeiro e você vê que ele já está mais embaixo, você sabe que você tem que subir, porque ali é o primeiro molar inferior. Então, o primeiro molar inferior é bem fácil de você posicionar e ajustar o resto ali e confirmar se está certo ou errado, tá? O que mais? Raspa palatina a gente já falou. Ruga palatina também. As rugas palatinas, você consegue ali fazer a marcação de 9 milímetros para a lateral, onde provavelmente estavam o canino, né? Onde faz a curva ali para você saber se o arco é mais aberto ou mais fechado. Para abertura de corredor, em alguma dica? Rodrigo, abertura de corredor, você vai ter uma referência melhor no inferior, né? Porque o superior, ele sofre reabsorção, né? E às vezes você não consegue, só seguindo ali a linha do rebordo superior, não vai ser muito confiável. Mas é interessante, se você fizer uma análise facial, se tiver o posicionamento dos caninos, é fácil para você conseguir uma abertura de corredor adequada. Sim. Né? Porque sempre você vai montar mostrando sempre a face distal, né, dos próximos dentes, né? No caso do primeiro pré superior, do segundo pré superior, e do primeiro molar, até o primeiro molar vai abrindo e mostrando a face mesial, né, para posterior. Nunca você vai mostrar a face distal, ela sempre vai estar escondida, né, atrás da face mesial. Tá? E aí, no segundo molar, você vai fechando ele também, né? Ele não vai aparecer no sorriso. Então, quando você consegue determinar o posicionamento do canino, né, com essas referências de papila incisiva, com essas referências da questão também da asa de nariz, né, para fazer o posicionamento, para isso você precisa de fotografia, tá? Fotografia com o dente, né? Você consegue já fazer um posicionamento melhor aí desse corredor, tá? Fazer uma abertura de corredor de uma maneira adequada. Então, observa aqui como é importante ter esse conhecimento geral, né? Não é à toa, às vezes, que a Bia consegue fazer uma boa montagem. Não é à toa, né, que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento nessa área conseguem fazer uma montagem, conseguem já acertar mais facilmente já, né, esse tipo de trabalho, do que você ir montando aleatoriamente, né? Então, é bem importante ter esse conhecimento
né? Principalmente fazer essa análise facial. E outra coisa também, o rebordo inferior, ele não vai, ele só reabsorve para baixo. Ele não reabsorve nem para dentro, nem para trás. É só para baixo o rebordo inferior. Então, na hora que você estiver montando o superior, você observa se o primeiro molar superior, se ele está coincidindo para fora da linha de força, para fora da linha do rebordo inferior, está errado. Né? Provavelmente está errado. Vai pegar ali o paciente vai acabar beliscando a bochecha. E se ele estiver muito para dentro, aí não vai ter espaço para a língua do paciente. Então, o inferior, né, como ele só reabsorve para baixo, você monta os dentes em cima da crista do rebordo. E aí, se o superior estiver muito aberto ou muito fechado, você consegue corrigir observando o posicionamento da crista do rebordo inferior também, tá? Então, são várias referências ali que tem. Claro que o plano de orientação é uma coisa bem importante que a gente siga, mas a gente não pode seguir ele cegamente, porque a gente sabe que nem todos os dentistas vão mandar isso perfeito para a gente. É a minoria que manda um plano de orientação perfeita, né? Às vezes a gente recebe um plano de desorientação. E aí acaba complicando. E aí, por isso, quando a gente recebe um plano de desorientação, que a gente tem que ter esses conhecimentos para ajudar a conseguir um resultado melhor. É necessário as rugas palatinas na PT? Então, as rugas palatinas, elas existem por uma razão, né? Elas não estão ali de enfeite. As rugas palatinas, elas servem para esfoliar a língua. Então, a gente, né, tem essas ruguinhas ali para ver a esfoliação da nossa língua, para que é na língua que a gente começa a sentir o sabor dos alimentos, que vai mandar uma mensagem ali para o cérebro, que vai digerir de uma forma diferente aquele alimento. Então, se a gente não tem essa esfoliação, um paciente de prótese total, vocês podem observar. Eu tenho ali a minha avó como referência, que usa, desde que eu me conheço por gente, ela usa uma prótese total, totalmente lisa, ela não sente muito gosto das coisas, né? Ela já perde um pouco dessa percepção, paladar, né? O paladar, já dá uma perda no paladar. E também as rugas também fazem uma concentração de saliva que ajudam também na digestão desses alimentos, mas isso não é muito comum, né? Então, às vezes, o paciente não quer, ou o dentista não quer, estão acostumados com a prótese lisa, mas tem um porquê delas existirem. Então, às vezes, eu faço quando o dentista, né, é mais aberto ali, né, e tem esse consentimento e vai passar consentimento para o paciente, às vezes eu faço também. Mas aí você tem que fazer ela muito sutil, muito suave, nada que incomode ali, nada que... Sim, tem mais uma pergunta aqui, achei interessante, ó. Para ficar uma montagem 100% em mesa de camper, o CD precisa usar uma régua para registrar a mordida, certo? Sim, não é que ele precisa usar, tá? Mas se ele usando a régua de Fox, por exemplo, ele vai ter certeza de que aquele plano está paralelo, né? Então, o paralelo é o quê? Paralelo à linha bipupilar. Se ele só fizer ali o plano ali certinho, e ele ficar um pouquinho inclinado, né? Ficar um pouquinho inclinado, e você montar na mesa de camper, vai ficar torto em boca, aí você vai ter que remontar e aí você já perdeu. Você não vai conseguir mais remontar ele em cima da mesa. Exato. A régua é uma coisa muito simples, é barato, todo dentista tem, se não tem, deveria ter em consultório a régua de Fox. E é muito fácil. O paciente segura a régua, uma réguinha com os dedos, assim, encostada no plano, e o dentista pega uma outra régua e compara. Elas têm que estar paralelas à linha bipupilar. E também na lateral, paralelo ao plano de camper. Porque se ela tiver sem inclinação de camper, não adianta montar na mesa, que vai ficar a curva invertida. Exato. Você vai montar na mesa, ela vai ficar sem curva de Spee. Então, é importante que ele faça isso e ele usa a régua para conferir. Se ele for bom no olho, beleza, até dá, mas é mais difícil, tá? Bom dia. O plano de orientação é necessário fazer sobre a gengiva artificial, no caso de implantes? Então, ótima pergunta, Rubens. Por quê? Plano de orientação sobre implante, tá? Procure colocar todas as úclas, todos os cilindros, independente se você vai furar todos ou não, coloque-os para ter apoio. E também faça o apoio em mucosa, apoie ele Por quê? Na mucosa, na gengiva artificial. Faça ele encostado
apostando na gengiva artificial. Por quê? Porque eu vou fazer ele de um material menos resistente. Eu faço com uma placa em resina alto, né? Em acrílico alto, flexível, fininha. né? Ela tem uma flexibilidade. Se eu fizer ela suspensa, né, não fazer ela apoiando na mucosa, fazer ela só parafusada e montar os dentes posteriores, principalmente em extremo livre, onde tem cantilever, a hora que o paciente ocluir, essa plaquinha vai ceder. Aí ele vai morder e ela vai ficar fazendo assim, vai descer. Vai dar diferença de mordida, né? Aí quando fizer o material rígido, ele faz ali uma pretal. Aí já não era, cede, não né? tem, Não não cede, cede, não tem ajuste, tá? Não tem como ajustar. Então é importante que a placa de prova toque no rebordo, toque na mucosa, toque ali na gengiva artificial, principalmente em extremo livre, para que ela não ceda, para que ela não tenha esse problema de oclusão. Plano de cera, principalmente, também. Né? Às vezes o paciente morde, ela cede, ela faz, quando você vai articular, tá diferente. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, né? Isso aí, gente. E até a próxima. Quer deixar mais algum? Isso, muito obrigada, tá? Agradecer de novo a participação de todos vocês. Eu fico muito, muito, muito feliz em compartilhar ali todas as minhas manhãs com vocês. Eu já começo o dia energizada ali, né? Já cheio de boas energias. Agradecer o carinho de vocês. Eu sei o quanto vocês estão se empenhando também, igual eu falei aqui no início da live. Se vocês estão aqui, né, parando esse tempinho, é porque vocês estão realmente com fome ali de conhecimento, né? Querem melhorar, querem evoluir, né? Evoluir a nossa classe, a nossa profissão. Isso é muito, muito legal. É isso aí. Tá bom? Tá bom? É isso aí, galera. Abraço isso aí, vocês, gente. Tá? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.